Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, no vídeo de hoje eu quero poder estar voltando aí ao Spring Data, JPA, e dessa vez eu quero poder ajudar vocês a como configurar 2 bancos de dados ou mais na sua aplicação. Considere que você está ali na empresa desenvolvendo uma tarefa, desenvolvendo alguma funcionalidade, e de repente chega uma nova demanda onde o seu código, o seu projeto, ele vai ter que fazer mais uma conexão com um banco de dados. Então você precisa fazer uma configuração específica e no vídeo de hoje eu quero poder te ajudar a fazer essa configuração, beleza? Então no exemplo de hoje, a gente vai estar trabalhando com 2 bancos de dados, né? Como eu disse, o nome do primeiro banco de dados eu literalmente vou chamar de primeiro banco e o segundo eu vou chamar de segundo banco. Esses dois bancos de dados eles estão rodando localmente aqui na minha máquina. Estou utilizando Postgres e basicamente é isso, né? Tá abrindo aqui o programinha, beleza, localmente, tá aqui ó, primeiro banco e segundo banco, beleza? 2 bases de dados, mas aí poderia ser rodando localmente ou um servidor remoto ou outro banco de dados, enfim. Aí você adapta de acordo com a sua necessidade, beleza? Bom, tenho aqui já ele já implementado e para poder estar me consultando, né? Porque é muita coisa para poder fazer, mas eu vou tentar estar fazendo ele aqui do zero com vocês, beleza? E vou consultando quando eu precisar. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte: aqui a gente vai ter a configuração normal do banco de dados, como vocês já estão acostumados, né? Spring Data Source, Drive Class Name, que é aqui o Postgres, né? No meu caso, no seu pode ser talvez um Oracle, MySQL, enfim. Aqui está o URL do banco, usuário e senha, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou criar aqui uma pastinha que eu vou chamar de primeiro banco, por exemplo. Dentro de primeiro banco eu vou ter a entity e também vou ter repository para poder representar o repositório. Aí no primeiro banco eu vou criar uma tabela, sei lá, chamada pessoa, por exemplo. Então aqui eu tenho uma entity de pessoa, vou anotar ela, @entity, vou criar um ID, vou anotar como ID, vai ser um autoincremento, beleza. E eu vou criar aqui um atributo chamado nome, por exemplo. Coisa bem simples. Nome, por exemplo. E eu vou criar um construtor com todos os argumentos e um construtor vazio, beleza? Maravilha. Semelhantemente, vou criar minha repository. Vou criar aqui uma interface que vai ser minha pessoa repository, que vai estender de JPA repository. Ela é uma pessoa e o ID é do tipo long. Beleza. Maravilha. Até aqui, normal. Esta é a configuração do primeiro banco. Maravilha. Aí, eu vou estar criando aqui, fora do primeiro banco, que vai ser uma configuração geral, eu vou criar aqui uma classe de config. E eu vou chamar ela de primeiro banco config. Vamos fazer esse primeiro banco funcionar. No que ele funcionar, já é meio caminho andado, beleza? Configuration. Beleza. Aí aqui eu vou criar um bin. Data Source Properties. Vou chamar ele de Data Source Properties. Beleza. E aqui eu vou estar retornando, deixa eu dar uma consultada, deixa eu lembrar. Já vou estar explicando para vocês. Data Source Properties. É só um new mesmo, né? Só um new. Beleza. Vamos lá, começando a explicação, né? Esse Data Source Properties, se a gente for dar uma olhada aqui nele, olha que legal. Ele trabalha com as próprias properties, né? Então, o que você tem mapeado aqui, ele consegue estar referenciando. E olha como ele consegue estar referenciando. Ele consegue estar referenciando por padrão, óbvio que você pode colocar a sua configuração,
Mas se for padrão, essa própria Data Source Properties, ele já pega o prefixo Spring Data Source. Então, depois de Spring Data Source, o que vem depois, né, que no caso o URL, username, password, ele consegue estar pegando e no caso, né, ia casar direitinho essas informações com aquilo que a gente tem aqui, né, ou seja, o prefixo é esse, Spring Data Source, então ele consegue identificar essas três propriedades e ele vai pegar, né, o URL, username, password, driver class name, que é exatamente como está mapeado aqui. Então, as minhas properties elas batem, ela já tem esse prefixo e com isso ele consegue saber que o drive class name é esse, que a URL é essa, entendeu? Que o username é esse e assim por diante. Então, só de eu ter essa configuração aqui, ele já consegue fazer essa referenciação, beleza? Aí agora a gente tem que criar um outro bin, que aí eu estou chamando ele de primeiro Entity Manager Factory. Aí vamos instanciar ele aqui. Beleza. Aí nós temos algumas configurações para poder fazermos. Deixa eu colocar aqui de Entity Manager para poder ficar mais fácil. Vamos lá. Aí aqui, ó, na hora da gente definir um Entity Manager, lembrando que eu tenho um vídeo falando de Entity Manager Factory, enfim. Bom, na hora de eu setar aqui o Data Source, eu vou justamente pegar o primeiro Data Source. Eu vou renomear aqui. Tudo eu vou usar primeiro e segundo para poder ficar bem separado. Então eu preciso setar um Data Source. O Data Source é justamente esse. Estou inicializando ele, estou dando um ponto build. Então quando eu dou um ponto build, ele me retorna um Data Source. Beleza? Então eu tenho o meu Data Source configurado. Tenho que definir também, né, o pacote de entidade que ele vai observar. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo, né, que essa minha primeira configuração, as entidades estarão dentro desse pacote aqui, ó, primeiro banco.entity. Se nós olharmos aqui no entity, na pessoa, a gente tem aqui justamente o caminho da pasta, né, do pacote, que é exatamente esse, né? Posso apagar aqui e colar, é exatamente esse. Beleza. Então tem um Data Source configurado, tem a entidade configurada, né? Qual é o pacote, né, que ele vai escanear, né, que ele vai olhar e ter como referência de entidade. Então é tudo que está dentro do primeiro banco. Por quê? Porque eu estou realmente fazendo a configuração do primeiro banco. Preciso fazer mais isso daqui também, ó. Eu preciso tá definindo para o meu Entity Manager aqui que a minha implementação, né, do JPA é o Hibernate, o meu adaptador do JPA é o Hibernate, a gente faz isso desta forma, beleza, a gente já pode estar retornando esse Entity Manager, pronto, parou de dar erro, ele também vai ser um bin gerenciado por Spring, maravilha. Deixa eu ver, e aqui a gente tem duas configurações que são interessantes, eu vou habilitar as duas para que vocês possam ver as coisas acontecendo. A primeira é aquela padrão, né, que é de gerar, né, as classes, o mapeamento e tudo mais, ou seja, de acordo com o nosso mapeamento ali que a gente tem na nossa classe aqui, a gente habilitando essa propriedade aqui, ele já salva no banco de dados, ou seja, eu não preciso criar um script de insert into pessoa para poder, de create table, né, eu não preciso criar um script de create table para criar a pessoa, porque com essa configuração aqui de true, ele já gera automaticamente. E aqui o show SQL é para a gente realmente vendo os inserts, né, os selects, as consultas acontecendo. Então, vamos lá, né? Instanciei aqui uma local container entity manager factory bin, e estou retornando ela aqui. E nela eu estou passando qual que é o data source, que é justamente esse aqui acima. Estou passando aonde estarão as entidades, né, desse primeiro banco, que é a classe de configuração que eu estou fazendo, beleza? Estou criando uma adaptação para o JPA, que é o próprio Hibernate, e estou passando algumas configurações para ele e setando ele aqui nesse set JPA Vendor Adapter. Perfeito. Mais uma configuração feita. E aqui eu tenho a última, né, que eu vou copiar ela aqui toda, que é a Platform Transaction Manager. Basicamente você precisa dessa implementação aqui para poder fazer uma transação, né? Lembrando que uma transação ela
ela é tudo aquilo que envolve manipulação de registros, né? Select não entra como uma transação. Select é apenas uma busca de registros, mas deletar, atualizar, inserir, entendeu? Todo esse contexto que eu disse, né, de ações, todas essas ações, elas envolvem uma transação. E como a gente está trabalhando aqui com dois mapeamentos de bancos de dados que irão utilizar, né, o JPA, a gente precisa também estar definindo como que vai ser essa nossa transação, e a gente faz isso dessa forma, né? A gente precisa referenciar aqui no Transaction Manager qual que é o Entity Manager Factor, que é justamente esse primeiro Entity Manager Factor que a gente declarou, beleza? Aí para podermos finalizarmos, a gente vai ter aqui essas anotações. Aí essas anotações, elas funcionam da seguinte forma. Aqui, ó, a gente vai, né, ter uma anotação chamada Enable JPA Repository, onde eu preciso justamente passar os repositórios desse primeiro banco. Por que do primeiro banco? Porque a nossa classe é a classe de configuração do primeiro banco. Então, beleza. Não criamos aqui o primeiro banco? Então, criamos aqui o primeiro banco e criamos o repository. Então, o repository, ele se encontra aqui. Então, eu fiz o mapeamento dele, maravilha. Entity Manager Factory, a referência dele. A referência dele é justamente esse daqui, ó. Ela está pedindo o nome do método, que é justamente esse daqui, tá vendo? É justamente esse daqui, maravilha. E eu vou ter também o primeiro Transaction Manager, que é justamente esse método aqui também, que se não me engano é um bin, perfeito, ele é um bin. Beleza, ele é um bin, referenciado, tudo certinho. Aqui também tem que colocar @primary. Já expliquei também como que funciona essas anotações, eu vou colocar a referência. Bom, se tudo der certo, né, eu brinco, né? Se tudo der certo, não passar vergonha, não deve dar erro. A aplicação tem que subir, ela já vai fechar de imediato, porque eu não estou com o web instalado. É só isso mesmo, perfeito. Só isso mesmo, funcionou. Olha que legal, create table pessoa, ou seja, ele fez o generate DDL true, ou seja, ele criou a tabela para mim e ainda, né, fez o show SQL, né, ou seja, ele exibiu o log aqui pra gente. Maravilha, é esse comportamento mesmo que a gente esperava. Então, a gente tem já, né, o primeiro banco, né, configurado. O que eu vou fazer aqui para poder facilitar vai ser literalmente copiar e colar, porém esse daqui vai chamar segundo banco config. Então esse é o segundo banco config. A gente vai falar que esse daqui vai ser o segundo data source. Aqui eu também vou mudar para o segundo data source. Aqui, em vez de ser primeiro Entity Manager, vai ser o segunda Entity Manager. E aqui vai ser o segunda Entity Manager. E aqui a segunda Transaction Manager. Enfim, eu só estou literalmente, né, copiando e colando e só mudando. Então, que é primeira ou primeiro, né, tô passando aqui para segunda. Beleza, maravilha. E o que vai mudar é o seguinte, do mesmo jeito que eu tenho esse pacote aqui de primeiro banco, eu vou estar criando aqui agora o pacote do segundo banco, onde eu vou ter também Entity e onde eu vou ter também Repository. Maravilha. Aí, deixa eu pensar, a gente criou a pessoa, deixa eu ver, sei lá, produto. Vou criar o segundo banco eu vou criar produto. Aí o produto vai ser igual da pessoa, né? Ele vai ter aqui o ID. Ele vai ter aqui a entity, beleza? E ele vai ter um nome, né? O nome do produto, por exemplo. Aí eu tenho aqui o construtor vazio. Tô sem um lombok. Aí eu não coloquei o lombok nesse projeto. Aí tem que ficar vazando manual, né? Get set, embora não precisava, mas enfim. E o construtor cheio. Beleza. Mapeei aqui o produto, maravilha. Isso no segundo banco. E agora eu vou mapear o repository. Então eu vou criar o produto. Repository. Vou estender de... Aqui eu usei qual? Deixa eu ver, só para mandar o padrão. JPA, beleza. Vai ser o JPA Repository do produto. E a referência do ID é um long, beleza. Pronto, basicamente eu fiz a mesma coisa.
que o outro. A outra tá, o primeiro banco está trabalhando com pessoa, né, se não me engano, isso. E o segundo vai ter a tabela de produto, beleza? Aí voltando agora para a configuração, agora a gente tem aqui na segunda configuração o seguinte cenário, né? Aqui vai mudar, a entity agora vai estar no segundo banco, certo? A base, né, de pacotes do repository para essa minha segunda configuração de banco vai mudar também, agora é segundo banco também, não é? Segundo banco, repository, beleza. Mudei aqui o nome das referências aqui dos métodos, né? Fiz a atualização e agora, né, eu vou mostrar para vocês, né, a diferença. Vou até copiar aqui para poder aproveitar. Na verdade, vou até chamar de segundo banco, pronto, data source. Então vai ficar assim. Segundo banco, pronto, data source. Na verdade, vou até tirar o data source, não vou precisar. Aqui, ó, seria o mapeamento no caso do segundo banco. Aí o segundo banco, né, em vez disso daqui, vai ser segundo banco. Como eu falei, né, no meu caso, eu estou usando o mesmo localhost, o pop post, que isso vai poder facilitar. Mas aí você coloca o banco que você quiser, né, na hora de você estar testando, coloca bancos diferentes em hosts diferentes, enfim, você pode ficar à vontade. No meu caso, para facilitar, ambos são Postgres e ambos estão rodando na minha máquina. O que está mudando mesmo aqui é o banco de dados, tá vendo? Que é o primeiro e esse daqui é o segundo. E aqui que vem o pulo do gato, né? Aqui eu tô mantendo esse prefixo, que é o Spring Data Source. Já aqui, o prefixo vai ser segundo banco. Você lembra aquela explicação que eu falei que ele vai pegar o prefixo e a partir do prefixo ele vai procurar o driver class name, URL, username, password. Aqui vai ser a mesma coisa. Esse vai ser o prefixo e a mesma coisa, driver class name, URL, username, password, padrão. Porém, eu vou ter que especificar isso, né? Por que eu vou ter que especificar? Porque por padrão ele já usa esta configuração aqui, ó, esse Data Source Properties, ele já usa o Spring Data Source. Então é como se eu estivesse fazendo uma sobrescrita, né? É como se eu estivesse fazendo uma sobrescrita. Aí, vou fazer isso daqui, beleza, porém, em vez de ser Spring Data Source, vai ser segundo banco. O prefixo vai ser o segundo banco. Segundo banco, maravilha. Se tudo der certo e eu não passar vergonha, passei vergonha, ele tá dando erro de bin. É como se... Ah, tá certo. É porque já tô com o primeiro banco, né, como primary, então vou tirar essa anotação, que o default, quando não passa um qualifier, vai ser o do primeiro banco, e aqui sai também, beleza. Se eu não passar vergonha, não passei vergonha, que maravilha, olha só, create table, produto, agora ele criou o produto, não criou a pessoa no primeiro banco que já tinha criado antes e agora criou o produto. Se eu for dar uma olhada aqui, ó, no primeiro banco, esquemas, public, table, aqui ó, pessoa, maravilha, e no segundo banco, ele acabou de criar o produto, então eu tenho que ter o produto, tables, produto, maravilha, funcionou perfeitamente. Aí vamos ver isso daqui funcionando aqui na prática, vamos ver se um insert está funcionando, por exemplo. Então vamos fazer o seguinte, assim que a nossa aplicação vai subir, o Spring, né, vai estar invocando aqui esse método, né, esse método run, beleza. E aqui eu vou ter tanto a pessoa repository quanto a produto repository, né. Vou colocar um override as duas para que o Spring faça a injeção de dependência, beleza. Vamos fazer um teste simples aqui, ó. Eu vou salvar uma nova pessoa. Aí o ID é nulo e o nome da pessoa vai ser meu nome, Matheus Europão, meu sobrenome. Beleza. E agora no produto, new produto, eu vou colocar que o produto vai ser um iPhone 13 Pro Max, por exemplo. Vamos aqui executar a aplicação. Beleza. Vou limpar aqui o log, vamos ver se ele vai persistir ao log aqui sendo exibido, lá, set into
E agora o do produto, a mesma coisa, insert into produto. Então, se a gente for olhar aqui, no primeiro banco, por exemplo, no primeiro banco tem a pessoa, né? Select from pessoa. Matheus Peropan, maravilha. No segundo banco, select from produto, né? iPhone 13 Pro Max, ou seja, funcionou. Bom, basicamente o vídeo ele é esse. Então eu tenho a minha configuração do primeiro banco isolada, a minha configuração do segundo banco, isolei os pacotes, então cada entity e cada repository de cada banco ficou separado em pacotes distintos e isso deu uma grande organização no código, então você consegue estar separando perfeitamente e o Spring Data já está conseguindo lidar com isso, né? No primeiro banco, né? Deixei claro qual que é o repositório do primeiro banco, né? Que é dentro desse pacote. Da Entity a mesma coisa, que também é dentro desse mesmo pacote. Passei nas configurações de Hibernate como gerar o SQL, criar a tabela automaticamente. Criei aqui, né, o Transaction Manager e fiz a mesma coisa para o segundo, porém passando o pacote do segundo, passando ele aqui para o repository, passando ele aqui para a Entity, a mesma coisa, passando as configurações aqui também do Hibernate e pronto, com essa configuração você consegue estar fazendo o seu projeto funcionar. Aqui, né, no Data Source Properties eu não precisei mudar nada, porque o padrão ele já usa Spring Data Source, então ele já ia conseguir estar instanciando, configurando essas configurações. Já no segundo, né, eu tive que mudar aqui, né, obviamente, não posso repetir a propriedade, então já coloquei esse prefixo de segundo banco, para poder ficar bem fácil e de fácil compreensão esse vídeo, beleza? E tudo funcionou. Se eu for tirar aqui, por exemplo, do primeiro banco, né, que é quando eu tenho a pessoa, né, a pessoa está no primeiro banco, isso. Se eu tirar, por exemplo, show SQL, para vocês verem aqui, ó. Então, na hora que ele for criar aqui a pessoa, não deveria aparecer nada do log. Passei para a linha de baixo, não apareceu nada do log, né? Aquela configuração do Hibernate realmente está funcionando. Já do produto, né, eu mantive, então vai aparecer o insertinho do produto. Insertinho do produto. Enfim, mais um vídeo, espero que vocês tenham compreendido. Vou commitar isso daqui no GitHub, um vídeo um pouco maior, mas é isso, galera. Tamo junto, grande abraço, fui.